Bora dar uma analisada aqui no mercado, família. Bitcoin demonstrou uma leve reação nesse ponto de suporte importante, né? Perceba que já é a terceira vez que a gente toca nesse local, essa região aqui dos 53 mil dólares, e das duas últimas vezes a gente teve uma reação positiva, né? Perceba que as outras duas vezes que a gente tocou aqui, a gente subiu nos próximos períodos, mesmo que foi para bater esse local de resistência aqui e voltar a cair. Então vale a pena ficar de olho aqui no curto prazo do Bitcoin, porque ele pode estar tentando fazer uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. A gente tem aqui no Bitcoin uma tentativa do RSI estocástico começar a sair da zona de sobrevenda. Vocês já sabem, né? Chegou na sobrevenda aqui, vem sendo boas oportunidades de compra, e quando ele começa a sair, normalmente a gente engata uma pernada de alta, assim como foi aqui, foi exatamente esse momento onde ele engatou uma nova alta, assim como foi aqui também, foi exatamente o momento aqui que ele engata uma nova alta. Então, quando a gente sai, né, o estocástico da sobrevenda aqui, a gente engata uma nova pernada de alta. Tudo bem que normalmente a gente vem, engata uma alta, bate na sobrevenda, volta a cair. Vem, engata uma alta, bate na sobrevenda e volta a cair. Por isso que a gente fica dentro dessa lateralidade infinita aqui. Beleza? Olhando um pouco mais de longe o Bitcoin no semanal, como a gente tá no primeiro dia da semana, a gente pode dar uma olhada como é que foi o fechamento da semana anterior. Não foi um fechamento muito bonito, tá? Na semana anterior a gente acabou fechando abaixo das três médias, tanto média de 21, que é média de curto prazo, média 8 semanal, que é a média rosa aqui, média de médio prazo, e também a média de longo prazo, que é a amarela, a média de 200, tá? Então semana passada foi um fechamento muito feio. Para quem quer ver alta aí nos próximos períodos, a gente precisaria nessa semana voltar para cima das médias aqui. Caso contrário, se o Bitcoin não conseguir voltar acima das médias, muito provavelmente ele está fazendo nada mais do que um reteste nas médias como resistência para dar mais uma pernada de queda, aonde essa pernada de queda a gente tem suportes importantes aqui nessa região dos 49 mil dólares e depois um pouco mais abaixo aqui na região dos 43, 42 mil dólares, que é inclusive aonde a gente tem mais ordem compradora, tá? Se a gente der uma olhada no book de ofertas, a gente consegue ver que essa região dos 40, 42, 43, até os 46 mais ou menos, é um local onde tem muita ordem compradora aqui para o Bitcoin. Muito provavelmente a gente não cairia mais do que isso daqui, porque vai ter muita ordem de compra lá. Olhando a questão de ordem de venda, cara, o book tá meio livre pra gente seguir a alta, tá? A gente tem um pouquinho de pressão vendedora aqui no curto prazo, só que lá na região dos 57, nos 58 mil dólares, mas nada comparado, por exemplo, com a compra, né? Compra a gente tem muito mais, a gente tá falando de mais de 800 bitcoins aqui nessa região, depois 400 aqui, depois mais 680, então tem bastante compra aqui como suporte, e venda tá meio que se esgotando, né? Inclusive a gente acabou de passar uma zona aqui, ó, que tinha alguns bitcoins sendo vendidos 400, nada tão relevante assim. Então temos espaço aí para conseguir tentar nessa semana voltar acima das médias, né? O que seria algo positivo aí no curto prazo. Olhando mais longo prazo, como a gente fechou o mês na semana anterior, a gente pode dar uma passadela aqui. A gente continua no longo prazo aqui fazendo no Bitcoin aquela famosa bandeirola de alta, né? Que é um padrão aí bullish, mas é um padrão que pode ser que demore para a gente conseguir romper isso daqui, né? A gente vem com essa LTB de resistência aqui, uma resistência no 62 também bem forte, tá? Olhamos aqui o gráfico diário, olhamos o semanal, a gente pode dar uma olhadinha no gráfico de 4 horas para ver se a gente tem algum tipo de padrão. Olhando aqui um pouco mais de perto, né, bem de curto prazo mesmo, a gente consegue enxergar uma mini LTB. Então a gente consegue colocar essa LTB aqui, que ele tá tentando fazer o rompimento dessa LTB nesse exato momento. E cara, esse padrão aqui que ele tá fazendo dentro dessa LTB é um padrão que a gente chama de bump and run. Ele toca na resistência, depois ele vai, toca na LTB de novo, ele vai, toca pela terceira vez, dá um crash maior, dá uma lateralizada. Tudo bem que é um padrão no gráfico de 4 horas, então ele não é tão forte quanto um gráfico semanal, né? Normalmente esse padrão é muito conhecido no gráfico semanal e tudo mais, e depois ele acaba rompendo e vindo buscar alvos mais acima. Você pode até pesquisar aí, ó, bump and run, e você vai conseguir localizar exatamente algo parecido, olha só.
É exatamente isso daqui mesmo, né? Ele vem dentro de uma LTB, olha lá, inclusive é o grande Stormer aqui desenhando. Vem numa LTB, toca, 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 dá um crash maior para depois conseguir romper. Ele chegou a desenhar aqui, ó, toca 3, 4 vezes, dá um crash maior, rompe, retesta e vai-se embora. E a gente tá fazendo algo muito parecido no querido Bitica, né? Perceba que ele toca 1, 2, 3, 4 vezes, contando com essa aqui de cima, dá um crashzinho maior pra gente conseguir romper isso daqui. Quer dizer que ele vai fazer esse padrão? Cara, não conseguimos prever o futuro, mas é a maior probabilidade, né? Ele vir dar um reteste e depois ir-se embora aí, rompendo essa LTB. E quem sabe vir buscar aqui no curto prazo essa região aqui, né? Das médias que vem sendo a próxima resistência do Bitcoin, tá? Então, em questão de Bitcoin é isso. A gente deu uma boa analisada aqui no curto, no médio, no longo prazo. A gente tem algumas altcoins que, na minha opinião, valem a pena a gente ficar de olho, tá? Inclusive, Phantom, pra quem assistiu meu último vídeo de análise, é uma que tá favoritada desde então. A gente consegue até observar que ela fez realmente aquele ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que é um padrão de reversão muito bonito, ombro, cabeça, ombro que ela acaba fazendo. E ela tá dando aqui continuidade numa movimentação de alta, né? A gente consegue ver que ela tá nesse exato momento tentando romper a média 8 semanal. Phantom que inclusive tá bem forte. Soltaram notícia da testnet da atualização dela e tal. Então pode ser que ela realmente tenha catalisadores para vir buscar a próxima resistência, que é lá na região dos 63 centavos. Aparentemente isso aqui realmente é uma reversão. Sui a mesma coisa. Outra que estava favoritada aqui, que a gente também analisou no último vídeo. Ela, inclusive, ela fez o ombro, cabeça, ombro também. E ela já rompeu as duas médias. Olha só que força que a Sui veio nesses últimos dias. Rompeu, tá dando meio que um reteste, talvez para continuar essa tendência de alta e Sui buscar pelo menos essa região aqui do 1,42 mais ou menos. Tô feliz porque na carteira dos membros aqui, carteira de longo prazo, a gente conseguiu acumular um pouco de Sui nessa região, né? Gosto bastante aí da blockchain Sui, excelente projeto para longo prazo, tá? Outras altcoins, inclusive memes que estão reagindo de uma forma positiva aqui, a gente pode dar uma olhada. Uma que também tá favoritada aqui, que a gente falou no último vídeo, é a OM. Perceba o que a OM estava fazendo quando a gente fez a última análise, tá? A gente tinha aqui uma cunha descendente aqui no gráfico de OM. Deixa eu apagar esses desenhos aqui para ficar um pouco mais visível. A gente tinha uma cunha descendente aqui no gráfico de OM, né? E ela acaba fazendo o rompimento dessa cunha. Então a gente pode ficar de olho também, que é a Mantra, né? Excelente ativo aí também para longo prazo. O BO é que ela tá tocando as duas médias aqui como resistência, mas a gente consegue ver também aqui o estocástico começando a sair da zona de sobrevenda e apontar para cima, o que é um indicador de compra muito interessante, tá? OM é outra que eu ficaria de olho aí no curto prazo. A gente tem também, além de tudo, além dessas criptos, o S&P 500 tentando fazer uma recuperada muito interessante da semana anterior, um fundo mais alto que o anterior, com o estocástico lá na região de sobrevenda. Isso daqui pode ser uma entrada para quem opera S&P 500, ele aparentemente está fazendo um fundo mais alto. Nasdaq fez um fundo mais alto na média de 200 períodos, a gente pode colocar a média de volta aqui, olha só que coisa linda, né? Tocou aqui uma vez, deu uma baita alta, volta, fundo mais alto que o anterior, muito próximo da média, estocástico lá na sobrevenda também. Aparentemente, mercado tradicional, S&P e Nasdaq vai engatar mais uma pernada de alta, tá? Fazer aquele famoso fundo duplo e ir-se embora. Então vale a pena ficar de olho. Se eles fizerem realmente essa movimentação, muito provavelmente a gente possa ver uma recuperada um pouco maior do nosso querido Bitica, que já tá muito chato essa lateralização, tá? Porém, eu não ficaria feliz enquanto o Bitcoin realmente rompesse essa região aqui das médias e essa última região aqui, ó, dos 61.500, que foi onde a gente rompeu falsamente na última vez e devolveu tudo. Enquanto o Bitcoin não passar dessa região dos 61.700, eu vou ficar um pouquinho mais de boa para operações de curto prazo, tá? É óbvio, eu favorito algumas aqui, igual tava o caso de Phantom, igual tava o caso de Sui, igual tava o caso de OM, mas eu não estou operando elas, eu apenas estou com elas no radar para caso o Bitcoin consiga sair e dar uma recuperada, né? Outra que tá bem interessante também, principalmente para longo prazo, é a própria Solana. Quando a gente dá uma olhadinha mais de perto em Solana, a gente observa que mais uma vez ela toca nessa zona de preço e volta a subir, indicando mais uma vez compra nesse local, igual nas outras 4 vezes. Então eu ficaria de olho para ficar acumulando Solana todas as vezes que ela tocar nessa região, se não foi a última vez, tá? Porque a gente já teve 5 toques praticamente aqui, então pode ser que seja a última oportunidade da gente conseguir comprar Solana nessa região de 132 dólares mais ou menos, e até um trade aqui tá valendo a pena, porque a gente pode colocar um stop aqui embaixo dessa zona de suporte e buscar os alvos lá na zona de resistência, né? Pode perceber que Solana vem dentro dessa lateralização aqui. Então, resumindo, família, essa análise aqui, a gente consegue ver uma leve reação do Bitcoin, mas nada muito forte.
suporte. Em questão de curto prazo, eu ficaria mais contente só a partir do rompimento do Bitcoin dessa região que eu apontei para vocês, os 61.900. A gente tem espaço no book de ofertas para conseguir buscar essa região, não tem tanta ordem vendedora, então o caminho está um pouco aberto. A gente precisaria romper isso daqui para eu ficar mais alerta em questão de operação de curto prazo. Já tenho algumas altcoins que eu estou de olho, que estão mais fortes, mostrando sinais de reação, igual Solana, igual Phantom, igual Sui, igual OM, que são algumas aí que têm demonstrado padrões de fundo, mas apenas de olho por enquanto, beleza? Espero que você tenha gostado dessa análise aí, deixa esse like, comenta aí o que você tá de olho também. Valeu!